de quem é esse direito de punir o criminoso. E essa é uma expressão que nós usamos com muita frequência, é muito importante na nossa área, né? Direito de punir. A gente tem até uma expressão em latim, né? Ius puniendi. Né? Praticamente no mundo inteiro hoje, a ideia que prevalece é a de que o direito de punir o criminoso não é um direito da vítima. Não é um direito da família da vítima, da viúva da vítima, dos órfãos da vítima, enfim. Esse direito é do Estado. Não é da vítima. Hoje se entende que não faria sentido condenar o autor do crime a ser, chicoteado pela vítima e sua família, ser mantido em cárcere privado pela vítima e sua família. Né? Essas ideias hoje, que já existiram em alguns momentos, mas hoje não são mais aceitas. Né? Quem vai punir esse sujeito é o Estado. Vamos abrir aqui um parênteses, né, para falar sobre o que a gente chama de norma penal incriminadora, que é de onde vem esse direito do Estado. Né? De onde é que vem esse direito do Estado de punir um criminoso? Né? Direito, em tese, né, de punir uma pessoa que tenha cometido um estupro, um homicídio, um roubo, um furto, um crime de tráfico de drogas, etc. Em direito penal, a gente estuda a norma penal incriminadora. O que é a norma penal incriminadora? Vamos dar um exemplo. O primeiro exemplo de norma penal incriminadora do Código Penal é o artigo 121. O Código Penal, do artigo 1º ao 120, nós chamamos de parte geral. Ele tem várias normas penais, mas elas não são normas incriminadoras. A norma incriminadora, e a primeira na ordem dos artigos do Código é o 121, que é o homicídio, a norma penal incriminadora é aquela que, num primeiro momento, que a gente chama de preceito primário, ela define a conduta proibida. Então, no artigo 121, na primeira linha, vocês vão encontrar: é proibido matar alguém. Na verdade, vocês vão encontrar matar alguém, mas podem confiar em mim, é proibido. Está implícito. Este preceito primário, ele faz com que o Estado possa exigir de cada um de nós que se abstenha de praticar a conduta proibida. Você está proibido de matar alguém, você está proibido de estuprar alguém, você está proibido de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, que é como se define o furto. Você está proibido de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, que é o roubo, que o leigo chama de assalto. Vejam, o preceito primário, claro, ele é importante, porque na medida em que você reconhece que o Estado pode exigir de todos nós que nos abstenhamos dessas condutas, que não pratiquemos essas condutas, né, você entende por quê. Por exemplo, um policial pode usar de força para impedir que uma pessoa mate outra. Por que se pode usar de força para impedir que uma pessoa estupre outra? Ou pratique um roubo contra outra? Agora, o nosso problema aqui começa no momento posterior. O sujeito já matou. Não deu para impedir. Ele já estuprou. Ele já roubou. Ele já violou o preceito primário que dizia é proibido matar, é proibido roubar, é proibido estuprar, etc.
E aí nós passamos para o exame do preceito secundário. O que é o preceito secundário no artigo 121? Então vamos lá. Artigo 121. Preceito primário, matar alguém. Essa é a conduta proibida. Aí você olha para a segunda linha. Preceito secundário é a... O que está escrito na segunda linha? Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. O que esta segunda linha está dizendo, o que este preceito secundário está dizendo, é o seguinte: o Estado tem o direito de colocar na cadeia, por um período de 6 a 20 anos, a pessoa que praticar a conduta proibida no preceito primário deste artigo. O Estado tem o direito de punir quem matar alguém com uma pena privativa de liberdade, que hoje, disparado, é a pena mais comum no Brasil e no mundo. Não esquecendo que a pena pode ser de morte. Então, ela pode atingir um direito ainda mais importante do que o direito à liberdade. Mas no Brasil, é em regra proibida a pena de morte. Então, nós estamos falando basicamente de pena privativa de liberdade. Então, é esse preceito secundário, ou seja, a parte da norma penal incriminadora que prevê a pena para aquele crime, é ali que está o direito do Estado, em tese, estou falando em tese, de punir quem pratique um delito. É esse preceito secundário que dá ao Estado o chamado ius puniendi em abstrato, o direito de punir em abstrato. Para isso acontecer num caso concreto, aí nós precisamos do processo penal. Então, para que esse direito do Estado, naquele caso concreto, repito, seja reconhecido, o Estado, através de um órgão próprio, que no Brasil se chama Ministério Público, irá apresentar ao Judiciário a sua pretensão dele, Estado, de punir o Caio, a quem ele acusa de matar o Tício. Vocês já perceberam que esse Estado do qual eu estou falando, que vai ao Judiciário apresentar a pretensão de punir o criminoso, não é o juiz, né? Porque senão não faria sentido. Eu estaria dizendo que o juiz vai ao juiz apresentar a sua pretensão. Então, esse Estado é aquilo que a doutrina chama, e essa é uma diferença construída, inclusive para fins didáticos, né? De Estado-administração. O Estado-administração, que a grosso modo você poderia considerar como sinônimo de poder executivo. Essa é uma questão um pouco delicada no Brasil, porque o Ministério Público, no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o Ministério Público não está vinculado ao poder executivo, não está vinculado a poder nenhum, mas ele exerce uma função que é própria do poder executivo. A função da promotoria é a de processar o suposto criminoso, ou seja, de procurar o Judiciário, e nesse momento que o Ministério Público faz isso, o Ministério Público é o Estado, né? É o grande jurista que tivemos, Pontes de Miranda, dizia, nesse momento, o Ministério Público não representa o Estado, ele é mais do que representar, ele é o Estado. É o Estado-administração batendo na porta do Estado-juiz e dizendo, olha aqui, eu estou formalmente acusando o Caio de matar o Tício. E eu tenho a pretensão, eu trago aqui a pretensão do Estado de punir o Caio. Eu quero que o Judiciário julgue procedente essa pretensão, que a gente chama de pretensão punitiva. Quando o Judiciário julga precedente a pretensão punitiva do Estado, trazida pelo Ministério Público, a gente diz que o Judiciário proferiu uma sentença condenatória. É uma condenação, ele condenou o réu. Toda sentença condenatória, vocês podem observar, traz necessariamente essa expressão. O juiz diz,
diante de tudo que foi provado, etc., julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar fulano a X anos de reclusão pela prática do crime tal. Quando o judiciário julga improcedente a pretensão punitiva do Estado, nós vamos ter uma sentença que absolve o réu, uma absolvição, uma sentença absolutória, uma absolvição, sentença absolutória, e, em alguns casos, uma sentença extintiva de punibilidade, que é uma situação um pouquinho diferente, né? O juiz reconhece, por exemplo, que o crime já prescreveu, mas, de qualquer forma, ele nega a pretensão punitiva do Estado. Ele nega o direito do Estado de punir aquele infrator. Novamente, nós lembramos aqui que esse conflito de interesses precisa ser solucionado por um terceiro, e um terceiro imparcial. E aqui nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque no processo penal, quem processa o réu... Vamos lembrar do triângulo: autor, réu, juiz. No processo penal, quem processa o réu, quem promove a ação em face do réu, quem acusa o réu, é um órgão do Estado. Quem julga o réu também é um órgão do Estado. E isso pode levar a algum tipo de confusão. Mas você não disse que o juiz tem que ser um terceiro, né? E um terceiro imparcial? E é. O que acontece? Claro, tanto o Ministério Público, promotor, quanto o juiz são agentes públicos, são órgãos do Estado, mas eles são inteiramente desvinculados, independentes, exatamente para preservar essa estrutura de um juiz equidistante das partes, um juiz neutro. O Ministério Público não tem nenhum poder sobre a função do juiz de julgar, como o juiz não tem nenhum poder sobre a função acusatória, que é a função do Ministério Público. O promotor não pode decidir como o juiz vai julgar. Imaginem, não teria cabimento, né? O promotor é o órgão de acusação. Imaginem se ele pudesse decidir, o senhor aqui vai ser obrigado a condenar, né, o réu. Não faria sentido. Da mesma forma, o juiz não pode interferir na função do promotor de acusar. Ele não pode decidir se o promotor vai acusar ou se vai arquivar um inquérito. Ele não pode decidir do que o promotor vai acusar aquele indivíduo. Ele não pode decidir que indivíduo ou quais indivíduos o promotor vai acusar ou vai deixar de acusar. Quando o promotor deixa de acusar, né, não oferece a denúncia, não faz a acusação formal, vocês sabem, a gente fala em arquivamento da investigação, arquivamento do inquérito, né, que é algo a ser visto um pouco mais à frente. Mas essa separação rígida de funções é fundamental. É, na verdade, a gente poderia dizer, o principal pilar do sistema acusatório. Uma separação rígida entre as funções de autor da ação penal e de juiz. O que isso garante aos acusados? O julgamento por um juiz neutro. Não faz sentido ser julgado por um juiz que também é acusador, ou que é parceiro do acusador, ou que se aproxima do acusador. Então, essa separação é fundamental, repito, mas não é tudo. Isso não é tudo. O sistema acusatório tem uma outra exigência para também, nesse sentido, de preservar a neutralidade do juiz.